Sou o Vanderlei Silva, né? Não confundam com lutador, tá bom? Apesar de eu ter treinado jiu-jitsu, muay thai, judô, ter competido, hoje em dia eu tô fazendo mais esporadicamente, mas é só meu nome mesmo, meu pai e minha mãe deram. Eu sou hoje consultor sênior aqui na PWR, né? Entrei como trainee há 5 anos atrás. Eu sou uma pessoa de origem humilde, falar um pouquinho agora da minha história antes de entrar na PWR, quem é o Vanderlei, né? Eu sou de origem bem humilde, meu avô e minha avó trouxe minha mãe e meus tios lá atrás, década de 60, pra cá, pra Fortaleza. E aí, todos novos, né? Tudo criança. Aqui no bairro aqui do lado, no Pio 12. Né? Inclusive eu nasci e me criei aqui. Em 93 eu nasci, aí minha mãe, desde sempre, buscou me manter dentro de casa, estudando e tudo mais. Eu assim, eu vivia bem sobre isso. Ela me dava livros para eu ler, eu gostava de ler muito, aí eu pedia, na época tinha uma moça que passava lá em casa vendendo enciclopédia, todo mês trazia uma enciclopédia com conteúdo diferente, um mês era sobre dinossauro, outro mês era sobre os países, não sei o que. Isso é os que eu me lembro de cabeça agora, né? Isso aí lá na minha infância mesmo, lá no comecinho, isso aí. Ali lá dos 4 aos 7, 8 anos de idade. Eu fui muito... Até os 8 anos de idade eu fui muito criado dentro de casa. Então eu era ajudando minha mãe no comércio dela. Minha mãe que sempre foi comerciante. O meu avô, quando trouxe os filhos, montou um comércio, um frigorífico, depois teve uma mercearia. Aí minha mãe ajudava ele lá dentro, aí minha mãe montou a dela. Aí eu ajudei ela, lá no comecinho. Comecei a passar troco lá com 4, 5 anos de idade. Aí eu ficava com ela na loja e os clientes que vêm despachava lá. E aí eu gostava muito de ler, ela comprava livro pra mim e tudo mais. Lá pros 8, 9 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe me levava pra psicólogo. Na época eu sempre fui muito hiperativo, nunca fui uma pessoa calma, sabe? Sempre fui muito acelerado, desde sempre. Ela também é, por sinal. E aí, numa dessas visitas à psicóloga, a psicóloga sugeriu ela me colocar no método Kumon. Aí ela viu que tinha uma unidade lá no bairro, no São João Toape. E aí eu fui começar a fazer o método comum, né? Comecei pelo método de matemática. E aí o método comum foi foi uma coisa que moldou muito o meu ser, né? Meu caráter, a minha pessoa ao longo dos anos. Porque eu fiquei um pouco mais de 13 anos lá dentro. Tia Jó sempre cuidou de mim enquanto aluno e depois trabalhei para ela, por sinal. Fui auxiliar lá da unidade. Eu me lembro que eu ia de bicicleta. Inclusive, para todo canto que eu ia de bicicleta, né? A minha mãe, ela demorou a deixar eu sair de casa, mas depois que eu saí, eu ia fazer as coisas para ela, ia comprar coisa para ela para mercearia, ia depositar dinheiro no banco, tudo, ia pegar minha bicicleta e ia lá. E aí eu ia pro Kumon, 2 vezes na semana e tal. Passei 8 anos como aluno e depois que eu saí do ensino médio, terminei o ensino médio, eu fui trabalhar com ela. Passei 5 anos lá trabalhando com ela e o método Kumon me ajudou muito, né? Porque é um método japonês, muito do quem eu sou hoje e de quem eu me tornei, eu devo lá ao método Kumon. Me ajudou a ser uma pessoa autodidata, uma pessoa que tem gosto pelo estudo e que busca as coisas por conta própria, né? Busca aprender e se desenvolver por conta própria. Isso é muito da filosofia do método comum. É isso que ele vive no dia a dia há algumas boas décadas aí. Além disso também em paralelo com o método comum, depois que minha mãe começou a deixar eu sair mais, eu ia mais pra rua, pra brincar com meus colegas lá fora de casa, jogava bola no meio da rua, enfim. Sempre fiz esporte, minha mãe já me colocou no karatê, se eu não me engano eu tinha 4, 5 anos de idade, aí eu fiz karatê, depois eu fiz judô. Isso já perto dos 10 anos. Aí no judô comecei a competir, depois eu fiz muay thai, aí depois entrei pro jiu-jitsu, fiz várias artes marciais e competi, né? Competi principalmente no judô e no jiu-jitsu. Lá eu também saía muito, ia pra festa, pra forró, essas coisas. Fiz isso por muito tempo, né? Nem lá comecei cedo, comecei a sair, sei lá, eu tinha 13, 14 anos de idade, muito por conta de influência dos meus familiares, primos meus. Me levavam, minha mãe não deixava, mas mesmo assim eu ia. E aí com o tempo ela foi cedendo. E aí pronto, eu saí muito, tá? Mas sempre buscando ali conciliar, né? O que me salvou muito foi eu ter começado depois que eu terminei o ensino médio, que eu fui trabalhar lá no Kumon,
Eu sempre fui muito responsável, meu avô e minha mãe me ensinaram a ser responsável, então eu não passava do ponto. Por mais que, vez ou outra, eu saísse muito, etc., mas eu não deixava o trabalho de lado, não deixava a rotina da semana de lado, né? Então eu seguia firme naquilo e buscava crescer. Depois que eu saí de lá, eu passei 5 anos lá, eu passei na Federal para fazer matemática. E o curso era diurno, de manhã e de tarde, né, as cadeiras. Aí eu pedi demissão porque eu vi que lá, naquele momento, para eu crescer, eu tinha que ir atrás de uma formação, enfim. O crescimento numa franquia é mais complicado, a não sei que você abra a sua franquia, e tinha algumas restrições, né? Aí eu fui fazer minha faculdade, conheci o ramo da consultoria lá dentro. Tive a oportunidade de trabalhar com um cara que é grande amigo meu, o Marco Bezerra. Trabalhei para ele de forma bem esporádica enquanto eu estudava na faculdade, então eram coisas muito pontuais. E com ele eu aprendi sobre finanças, aprendi sobre valuation. Isso aí faz uns 6, 7 anos por aí, mais ou menos. E aí depois desse tempo, né, eu conheci a PWR numa palestra lá na Unifor. Então assim, minha vida sempre foi muito de estudo, trabalho e tá com gente que eu gosto, familiares, amigos, etc. E sair, né? Sair no fim de semana, digamos assim. Foi muito disso, desde lá de trás, quando minha mãe me soltou. Porque a minha mãe sempre foi muito de cabresto curto. Até os 8, 9 anos, deixava eu sair, escondia a chave. Aí eu ia atrás de achar a chave, aquela coisa. Eu sempre fui muito ousado também, né? E eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de estudar muito matemática. Né? Sempre gostei muito de matemática. Tanto é que no Kumon lá, eu comecei por matemática, gostei muito, evoluí muito em cima lá do método, ultrapassei escolar, vi conteúdos mais à frente já, antes dos meus colegas de sala. Isso me trouxe uma visão de mundo muito bacana, que eu carrego até hoje, né? Isso foi uma das coisas mais gratificantes para mim no Kumon, lá atrás, na época do meu estudo no Kumon, que foi eu poder ver coisas além do que os meus colegas de sala estavam vendo. E ver bem e aprender bem por conta própria, que isso é uma coisa que o próprio método trazia como premissa, né? Você poder, por conta própria, por estudo próprio, por esforço próprio, aprender coisas mais além do que via na escola, via na faculdade, etc. E aí isso moldou muito minha forma de pensar o mundo, né? Então, assim, até hoje eu sou essa pessoa de que a única coisa que pode me travar sou eu mesmo, mas eu não, meio que não me limito pelo que eu vejo ali no meu dia a dia. Eu sempre busco mais. Porque o método Kumon me ensinou a ser assim, buscar mais, estudar, se aprofundar cada vez mais, conhecer cada vez mais, estudar e ser cada vez mais conhecedor daquilo que gosta, né? Do dia a dia de trabalho, profissional, etc. E ser curioso também. Aí numa palestra lá na Unifor, eu conheci a PWR. Tava lá, e aí me falaram que ia ter uma palestra lá, eu fui, tava lá o Miguel e outro ex-consultor da empresa. Nessa palestra eu conheci a PWR, eu fiz Aí eu mandei currículo, entrei no processo e graças a Deus deu tudo certo, né? Eu lembro que na época, quando eu fui fazer a entrevista com sócios aqui, eu assim, não entendia muito de como devia se vestir no mundo corporativo, né? Lá eu sempre fui acostumado a andar de forma muito... me vestir de forma muito casual e inclusive sempre, lá no Kumon, quando eu trabalhava lá, eu só usava calça jeans, sapato, uma camisa, inclusive com a logo do Kumon e pronto, uma camisa bem simples, básica. E antes de trabalhar, eu sempre andei muito solto, né? Assim, muito despojado. Era bermuda tactel, chinela havaiana, camiseta regata, ia pra praia, dentro de casa. Saía de casa, eu ia pra shopping, inclusive, enfim, né? Eu falo brincando, mas era engraçado na época. Olhando hoje, né? Quem eu sou hoje, olhando pra trás, era engraçado. Mas eu ia pra shopping de tactel, camisa regata, havaiana. Aí quando eu ia pra assistir filme lá no cinema, eu botava um agasalho. Ia de agasalho, mas ainda ia com a tactel e a havaiana. Aqui e ali eu botava uma calça. É porque eu já tô acostumado, inclusive é a roupa que eu uso até hoje no fim de semana, quando eu tô mais despojado. É tactel, camiseta e havaiana e tá bom. Mas aí eu vim fazer a entrevista. E na entrevista, a roupa toda que eu vi que eu vim foi emprestada, que eu não tinha roupa social. Inclusive as roupas não eram do meu tamanho, né? Então ficou a calça maior do que meu pé, sobrando. O sapato sobrando a ponta lá na frente, o sapato era maior do que meu pé. Né? A camisa também sobrando.
Eu tive que fazer várias dobras para caber aqui na mão, enfim. E frouxa, né, também. Mas deu tudo certo, consegui entrar. Isso era março de 2018, né? Fazendo 5 anos agora. Então, março de 2018 eu entrei como trainee. E tudo era muito novo para mim ainda. Por mais que eu tenha feito eu tenha trabalhado pontualmente com consultoria, eu não tinha tanto contato com o cliente, era um trabalho mais interno. Eu fazia análise, trabalhava com Excel, modelagem financeira, etc e tal, mas eram coisas muito pontuais e muito ali no background, sem ter contato com ninguém, sem entender de fato o jogo que é jogado dentro das empresas. E eu tinha essa curiosidade. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção na palestra, foi saber que o consultor ele tá ali no dia a dia com o cliente, de entender o negócio dele, de ajudar ele a evoluir o modelo de negócio dele, de gestão dele. Eu fiquei muito... aquilo me tentou muito, né? Foi aquilo que mais me chamou a atenção de querer entrar no processo seletivo, de buscar dar o meu máximo para ir até o fim e passar. Então, quando eu entrei, eu de fato comecei a ter contato, né? Maior, entrar em projetos que eu tinha contato com o cliente, com a equipe do cliente. E aí eu entrei em projetos de diversos ramos, né? Serviço, confecção, varejo, enfim, vários ramos de atuação, empresas diferentes, tamanhos diferentes, mas tudo era muito novo para mim. Então, como é que eu trabalhei no começo, né? Eu tinha muito claro na minha cabeça que aquela premissa básica que veio lá do Kumon, que é o quê? Entender o que se passa no momento e buscar trabalhar cada vez mais para ir indo para os próximos passos da carreira. Só que esse indo para os próximos passos da carreira na prática, essa conta ela não é tão clara no dia a dia do consultor. O que é que eu preciso fazer para ir para o próximo cargo? O que é que eu preciso fazer para ir evoluindo e sendo promovido constantemente? Na realidade, isso é uma coisa que para mim eu fui aprendendo ao longo do jogo, né? Mas que o ponto-chave para isso é você sempre estar buscando trabalhar e se desenvolver tecnicamente, comportamentalmente aqui dentro, para ir diminuindo, né, o nível, tipo assim, ir pegando mais responsabilidades e diminuindo as responsabilidades nos projetos de quem está no cargo acima, digamos assim. E foi muito do que eu vivi isso lá do começo até hoje. Mas no começo a gente sofre um pouco mais, porque a gente não entende o jogo, né? Tudo era novo para mim, eu tenho que fazer as demandas operacionais e tudo mais. Eu gostava muito, eu gostava de fazer trabalho analítico, gostava até demais. Eu me lembro como se fosse hoje um trabalho analítico um trabalho operacional que eu ia fazer, que ia ser muito custoso para mim. Aí o Wilson pegou e me salvou no dia, porque ele olhou e viu que era improdutivo. Ele me deu um toque, que eu fui lá no cliente, falei com o cliente, e aí eu peguei a informação de uma forma mais mastigada e consegui trabalhar melhor com ela, né? Então eu era muito do trator. Se não fosse um toque desse, vamos supor, eu ia trabalhar muito mais para entregar resultado e não ia deixar de fazer, porque eu queria gerar o resultado. Mas lá no começo a gente meio que faz um trabalho burro, principalmente para quem é muito verde, quem não entende de consultoria. Infelizmente no começo pode pecar pelo excesso e trabalhar de forma burra. Mas qual é o ponto? À medida que a gente vai entendendo aonde é que dá para ter eficiências, a gente precisa focar nisso, em ser mais eficiente. Fazer o mesmo trabalho, gerar o mesmo resultado, com menos tempo. E isso foi meu norteador aqui na PWR, desde sempre. Inclusive ainda é hoje. Continua sendo. Meu norteador sempre foi. Como que eu posso gerar o mesmo resultado na metade do tempo? E depois na metade? E depois na metade? E depois na metade? E depois na metade? Sem fim. E se eu puder automatizar, melhor ainda, né? E óbvio, na vida do consultor ele tem dois trabalhos. Tem um trabalho operacional, que no fim das contas, né, o pessoal do mercado fala que um dia uma inteligência artificial vai substituir. Tem um trabalho que é operacional e talvez um dia uma inteligência artificial substitua 100%, algo que algum consultor hoje esteja fazendo operacionalmente. E tem um trabalho consultivo. Então, esse segundo foi o que eu comecei a abrir os olhos. Eu comecei a perceber dentro dos projetos que tinham assuntos, conhecimentos, situações do negócio do cliente que ele ia continuar lidando ao longo do tempo, que eu precisava me aprofundar. Conhecimento técnico do negócio dele, do setor dele, das empresas benchmarks, né, as grandes empresas da bolsa, que tem muita informação livre, disponível, onde elas vão mostrar o que é
o que há de melhor no segmento daquele cliente. Então, como eu sempre fui um cara que gostou de estudar muito, eu busquei estudar essas empresas, busquei estudar conhecimentos técnicos voltados da área financeira, que é a área que eu tenho uma intimidade muito grande, eu tenho uma afinidade muito grande, sempre tive, né? Me aprofundei, né? A minha mãe lá atrás ter me educado para gostar de estudar e eu gostar disso, me ajudou muito, porque o meu crescimento aqui está muito atrelado a essa vontade de querer estudar e se aprofundar nos assuntos cada vez mais. Mas além disso também busquei me aprofundar nas empresas que são os benchmarks de mercado, né, dos clientes que eu sempre atendi até hoje. E com esses estudos eu fui me aprofundando e conhecendo mais, né? E estudar também sobre estratégia competitiva, estratégia de negócio, entender quais são os assuntos, quais são os métodos, quais são as ferramentas, buscar utilizar as ferramentas nos clientes de forma que a gente modele para a realidade dele. Nem sempre uma ferramenta que alguém vai estudar no livro, na faculdade, vai se aplicar 100% no cliente. Exigem você adequar para a realidade e muitas vezes vai estar, não só a ferramenta pode ser a ideal, mas às vezes vai ter um embate que é o embate do nível de maturidade do time do cliente, né? Que eu enfrentei muito isso lá atrás. E ainda enfrento, isso é normal no ramo da consultoria. Mas lá atrás foi dificultoso para mim. Eu sabia que eu tinha algum colaborador de algum cliente que tinha uma limitação, além de técnica, mas também de maturidade. E também tinha a questão da cultura, né? Às vezes o colaborador que não é alinhado culturalmente ao negócio, ou um negócio que tem uma cultura fragilizada, as coisas vão andar de forma mais lenta, ou talvez até nem ande. Os maiores desafios lá atrás foram isso, a questão de ser mais eficiente, de não fazer um trabalho burro, de ser mais crítico com a minha rotina no dia a dia, de projeto, eu fazer um pente fino mesmo, como foi a semana. E sim, não era nada de outro mundo, certo? Não era nada de outro mundo. De fazer um raio-x, uma ressonância magnética de cada coisa que eu fiz a cada minuto da semana. Não. Mas quais foram os pontos principais? Onde foi que eu poderia ter sido mais eficiente e não fui porque eu estava no automático? Triturado ali pela rotina do dia a dia. Então eu fui analisando, fui vendo e aí aos poucos fui melhorando. E à medida de que eu ia fazendo essas análises, também eu ia estudando, buscando novas ferramentas, buscando conhecimento e buscando aplicar nos clientes. Então, ao passo que eu ia me desenvolvendo, estudando e não negando trabalho, que eu fui muito assim lá atrás, não negava trabalho, inclusive virei algumas noites, virei mesmo, fim de semana eu deixei de trabalhar, ou deixei de sair. Então, aquela vida toda que eu tinha lá atrás, eu fui ali no começo tendo que flexibilizar, mas é porque eu queria muito crescer, né? Sempre quis muito crescer, então eu tive que abrir mão. Então trabalhei muitas, enfim, horas e horas e horas, noites, etc. Mas ao longo desse período lá no começo da PWR, aqui no começo da PWR, como consultor júnior, né, de trainee, ali até consultor 3, mais ou menos, foi muito trabalho, mas foi um trabalho que valeu a pena porque foi me moldando, sabe? Foi moldando. Eu fui vendo o que é que dava certo, o que não dava, aonde eu estava sendo ineficiente, onde eu estava pecando pelo excesso sem necessidade. Muitas vezes o consultor acaba fazendo um trabalho de 20 horas que se ele tivesse feito um MVP, né, se tivesse fazendo um mínimo produto viável ali de 2, 3 horas, teria validado já com o cliente ou com o seu superior e aquilo ali já teria dado vazão para aquela necessidade ou talvez poucos ajustes. Então, até pelo meu perfil, eu sempre gostava de fazer algo muito detalhado, o mais conforme possível, eu trabalhava horas a mais sem necessidade. E aí, assim, a gente vem de hora, né? Então, com o tempo eu fui entendendo que o quanto que eu poderia ser eficiente estava muito atrelado de eu fazer entregas mais pontuais, mais objetivas, mais rápidas e ir melhorando com o tempo. Ao invés de querer fazer a Ferrari toda para depois validar. Digamos assim, né? O carro todo, fazer um negócio todo para lá no final depois validar. Então eu fui trabalhando mais nessa lógica do Scrum, de ir melhorando as coisas ao longo do tempo. E isso me ajudou muito, porque liberou tempo meu. Antes eu queria fazer uma coisa para entregar, fazer uma entrega final, e com isso eu fui podendo fazer mais coisas, de mais projetos, e ir validando e melhorando ao longo do tempo. E assim, uma coisa que me ajudou muito, eu até reitero.
porque isso foi muito relevante na minha trajetória de PWR e até hoje eu faço e vou continuar fazendo. Estudar benchmarks, ver o que os benchmarks fazem, ver o que as empresas grandes fazem bem para replicar e trazer para as empresas menores, né? Pequeno e médio empreendedor. Isso foi uma grande sacada para mim, né? Aqui. Me ajudou muito a enriquecer, porque lá atrás, quando eu entrei, eu só queria ser o cara que ajudava, né? Ali ajudava a fazer as coisas, as ferramentas, ajudar na rotina ali dos projetos e tudo mais. Só que aí o Vanderlei, quando virou pleno, ele começou a entender que quanto mais especialista a gente se torna, mais a gente consegue agregar mais. Então eu comecei a jogar esse jogo do ser especialista e não ser generalista, sabe? Isso é uma coisa que me norteia muito. Se especializar tecnicamente nas áreas que eu gosto e que eu tenho afinidade e se especializar também tecnicamente nos segmentos que eu mais atuo. Os projetos e clientes e segmentos que eu mais tive contato e tenho contato ainda até hoje são os que eu mais busco me aprofundar para conhecer mais, porque isso acabou me moldando dentro da carreira, essa questão de ser especialista. Tanto porque eu gosto de estudar, mas também porque ao longo do tempo desses 5 anos eu fui vendo aqueles ramos que eu tive mais contato, que de fato eu gostava muito, mas não por causa do ramo em si. É mais por conta dos desafios que eu fui vencendo, que eu fui ajudando os clientes a vencerem, os aprendizados que eu fui tendo, e com isso me gerou um senso de querer mais. Se eu entrasse num segmento novo hoje para atuar, ia ser diferente só no começo. Mas meio que hoje para mim eu tenho um roadmap na minha cabeça mais claro de entrando num negócio novo que eu não conheço o modelo, o segmento, o que fazer para aprender mais rápido, para entender mais rápido, né? E foi o meio que o jogo que o consultor acaba jogando cada vez melhor ao longo do tempo, mas que qualquer trainee que entrar hoje na PWR vai jogar esse jogo do zero, praticamente, né? A depender da sua maturidade, que foi o que eu joguei. Então assim, no começo eu fui aprendendo, entendendo mais o que fazer. Depois que eu entendi o que fazer, eu comecei a entender o impacto desse o que fazer gerava na prática. E à medida que eu fui entendendo os impactos, eu fui pegando esse impacto, o que é que gerava mais impacto positivo, o que é que não gerava, e fui moldando mais para eu poder ser mais assertivo. E aí cada vez mais eu venho nessa luta, né, nessa busca incessante, que eu acho que nunca vai ter fim, de qual é o leque de opções, de dicas, de sugestões, de métodos a serem aplicados que vão gerar o melhor resultado possível para cada necessidade. O jogo da consultoria é isso, é o jogo gourmet, é o jogo personalizado, é o jogo de você ter um cinto do Batman, uma caixa de ferramentas, e você saber adequar o uso da ferramenta da melhor forma possível para aquela necessidade que você está naquele exato momento. E quem melhor fazer isso e gerar o melhor resultado vai ser cada vez mais posicionado, né? Que é o jogo que a gente quer jogar. Já olhando para o futuro, é esse jogo que eu quero jogar cada vez mais. Se especializar cada vez mais, se aprofundar cada vez mais nos ramos que eu atuo e, porventura, os novos que eu posso atuar, e buscar cada vez mais ser mais eficiente na entrega de valor, né? E que essa entrega de valor seja a maior possível. E assim, isso é a visão falando do ponto de vista profissional, né? Se for falar do ponto de vista do Vanderlei Pessoa dentro da PWR, eu era uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, informal. Isso para eu falar de forma, formal, né? Se eu falar aqui no Ceará é o matuto que chama, né? Então eu sempre não tinha muito conhecimento de etiqueta, nunca tive tanto assim. Hoje eu entendo que eu estou quase no ok, se eu falar, mas eu sempre fui muito despojado, sempre fui muito informal, né? E aí, isso refletia em tudo em mim, na minha forma de se vestir, na minha forma de falar, muitos vícios de linguagem, de quem morou em comunidade, de quem morou em bairro que é mais, não vou dizer assim tão carente, mas não é um bairro classe média, nem de longe, entendeu?
Então, no meio da rua ali, eu vivia muito no meio da rua ali, na minha infância, adolescência. Peguei muitos vícios de linguagem e tal, e assim, uma postura toda mais humilde, entre aspas, né? E aí eu fui entender aqui que esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, para o meu longo prazo, ó, não ia fazer sentido. Só que aí eu fui vivendo isso a duras penas, né? Assim, comportamento, na minha visão, é uma coisa que não se muda do dia para noite. E mesmo que você decida mudar, não se muda do dia para noite. É um trabalho a ser construído ao longo do tempo. Então, quando eu entrei, a minha forma de se vestir não era... Assim, eu tinha camisa de tudo que era cor. Era a cor da manga diferente da camisa. Inclusive, eu tenho uma lá em casa só para guardar de recordação. Que eu usava desde quando eu era trainee, né? Calça... eu já usei calça muito colada, calça muito frouxa, sapato, não ligava muito pro sapato, não engraxava, enfim. A minha própria fisionomia e a forma como eu sempre cuidei de mim, do meu visual e tudo mais, refletia o resto. Então, tinha muito vício, tinha muita forma de falar, que eu não buscava ser sábio nas palavras, aí eu usava vício de linguagem, tanto internamente como externamente e tudo mais. E ao longo do tempo, tendo contato com os consultores mais experientes, eu fui começando a melhorar meu posicionamento, minha forma de falar, minha forma de se vestir. Então é muito naquela coisa do contágio, né? Só que essa coisa do contágio também não é muito simples e fácil no dia a dia, não. Porque, o fulano se veste bem e tudo mais, mas você não sabe se aquilo é se vestir bem, você não sabe se você realmente quer aquilo. Você vai entender aquilo ao longo do tempo, quando você começa a observar que o cliente, ele respeita mais aquela pessoa que ela tem uma postura, um posicionamento, uma forma de se vestir e de se portar mais madura. Isso eu fui entender recente. Um ano e meio, 2 anos atrás. Mas até uns 2, 3 anos de PWR, não ligava muito para vestimenta. Postura. Eu sempre fui muito objetivo, então eu sempre fui buscando melhorar a minha forma de lidar com os problemas de uma forma que eu fizesse com que quem precisasse resolver o problema e quem tivesse ali diretamente relacionado ao problema, a minha comunicação ela fizesse com que a pessoa tivesse um senso de urgência maior para resolver. Eu sempre busquei me moldar para isso. Agora, eu falar melhor, eu ter uma postura melhor, eu estar me vestindo melhor, me cuidando de mim melhor, isso aí não foi tão rápido, não. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui observando que os clientes reagiam melhor. As pessoas que tinham uma fisionomia melhor, uma vestimenta melhor, estavam vestidos de uma forma muito mais impecável, assim, digamos assim, né? Profissional, mais corporativa, mais elegante, digamos assim. E aí eu fui entendendo, opa, se eu me vestir melhor, vai fazer mais sentido. E aí ao longo do tempo também eu trabalhei muito, não me alimentei tão bem, engordei, fiquei no sobrepeso mesmo, né? Então, mais de 80 quilos para quem tem 1,57 de altura. Só que aí eu comecei a... Eu lembro que eu sempre competi, né? Sempre fiz arte marcial, competi. E uma coisa que me ajudava muito era correr. Então voltei a correr, depois da pandemia, um pouco depois da pandemia, voltei a correr, emagreci. Aí entrei na musculação. E aí eu fui vendo que, opa, eu estando num físico bacana, numa vestimenta bacana, e ajeitando a minha forma de falar, as pessoas vão me olhar de uma forma diferente. E até também a minha, digamos assim, meu jeito mais solto, mais descontraído, principalmente na época que eu era solteiro, né? Que eu saía muito fim de semana e eu brincava muito com a galera, frescava e tudo mais. Então eu era muito isso no dia a dia também. Eu entrava, frescava com o povo, brincava, tirava piada, etc. E aí eu passei a ter uma postura mais fechada, entre aspas. Não vou dizer fechada, mais séria. Então eu passei a me expor menos, tirar menos brincadeira, ficar mais na minha, focar mais em trabalhar. No dia a dia tá ok, tá me vestindo bem, tá bem fisicamente, para poder trabalhar, render bem e tudo mais. E ter uma rotina mais padronizada do dia a dia, sabe? Que é uma das coisas que fez muito, que me ajudou muito, isso não é do histórico todo aqui como PWR, mas que me ajudou muito mais recentemente para cá, foi eu ter uma rotina mais estabelecida. De saber o que fazer de manhã, acordar, assim,
nunca fui uma pessoa de acordar cedo. Desde a minha vida inteira foi dormir tarde, fim de semana principalmente. Então assim, eu era o cara que gostava de virar à noite, de jogar muito videogame, enfim. Sempre dormia tarde, estudava de noite, deixava tudo pra noite. Hoje em dia eu sou uma pessoa que acordo cedo e durmo cedo. Quando dá, né? Mas cedo entre aspas, assim. Não como antes, nunca como antes. Nem lembro mais quando foi que eu dormi de madrugada, digamos assim. É muito pontual, tem que ser uma coisa muito extrema mesmo. Mas desde quando eu comecei a ter o controle da minha rotina do dia a dia, isso aí já faz mais de um ano, faz um ano e meio pra frente, comecei a ter o controle da minha rotina, eu comecei a performar melhor, sabe? E isso impactou a minha vida como um todo. Isso vem gerando resultado e vem gerando cada vez mais resultado pra mim. E não é um resultado que é do dia pra noite, sabe? É um resultado que ele vem com o tempo, você precisa ter paciência, precisa ter disciplina. E com o tempo ele vai acontecendo. Esses resultados de você ter uma rotina mais disciplinada, de ser uma pessoa que cuida da saúde, da fisionomia e tudo mais, das vestimentas, enfim. Conheci o amor da minha vida na PWR, né? Inclusive tô olhando pra ela aqui nos bastidores. Eu comprei meu carro aqui na PWR, né? Eu saí de casa aqui na PWR. Antes da PWR era eu lá dentro de casa com a minha mãe andando de bicicleta. Então assim, comprei meu carro, já tá quitado. Eu saí de casa para morar no apartamento, assim, morar só, né? Não morar mais com os pais, digamos assim. Ter minha vida independente. E aí conheci o amor da minha vida aqui, né? A pessoa que eu namorei e nós estamos noivos agora, né? Graças a Deus. E assim, antes disso, por mais que eu tivesse melhorado a minha rotina, exercício, ter uma vida mais, entre aspas, mais madura, mais regrada e tudo mais, lá atrás eu era solteiro, né? Então assim, mesmo assim eu ainda olhava pro meu fim de semana do mesmo jeito que eu sempre olhei desde meus 13, 14 anos. O que é que eu vou fazer? Pra onde é que eu vou? Pra qual festa eu vou, entre aspas, né? E aí depois que eu comecei a namorar e que eu, de fato, junto com a Vitória, né? Eu comecei a ver o que é uma vida a dois, de querer ter família e tudo mais. As coisas faziam mais sentido pra mim no dia a dia, mais pensando pro longo prazo. Porque, assim, eu nunca fui uma pessoa de ser muito conservador e pensar no longo prazo desde sempre, sabe? Muito de curto prazo. Pensar no que eu vou fazer próxima semana, próximo mês, no máximo. A pessoa que eu sou hoje pensa mais na frente. E faz as coisas hoje pensando lá na frente. E já faz as coisas no dia a dia pensando se vai impactar muito meu próximo ano, meus próximos anos. Né? E isso é uma coisa que a PWR me ajudou muito aqui internamente. Os sócios me ajudaram muito a pensar no longo prazo. Né? Dentre os vários feedbacks que eu tive, sempre ao longo do tempo os feedbacks foram sendo trabalhados para eu cada vez mais pensar no longo prazo. Pensar no longo prazo talvez seja difícil para quem entre hoje novato na PWR, digamos assim. Não é fácil mesmo não, é difícil, que foi para mim difícil. Lá atrás eu não sabia o que era pensar no longo prazo. A gente viu o dia a dia, né? Agora pensar no longo prazo você ter uma clareza cada vez maior de que o que você está fazendo no seu dia a dia vai lhe levar para os seus objetivos futuros. Por mais que você não tenha metrificado esses objetivos, não tenha colocado número, meta, etc. Mas se você tem claro que daqui a 10 anos você quer ser um especialista num determinado assunto, digamos assim, se você trabalha melhor o seu pensamento de longo prazo, nada mais vai ser do que no dia a dia você estar fazendo o que precisa ser feito para você alcançar esse objetivo. Os objetivos são pessoais, profissionais, eles são das mais determinadas frentes. Mas você vai sempre tentar organizar a sua rotina da semana, do dia a dia, para fazer um pouquinho e evoluir um pouquinho cada vez mais, de uma forma mais assertiva para chegar lá cada vez mais rápido. E não necessariamente rápido, tem coisa que não vai ser do dia para a noite, de um mês para o outro. Tem coisa que só vai vir com o tempo mesmo. E hoje eu tenho mais clareza em relação a isso. Hoje, a clareza que eu tenho hoje é a clareza que eu não tinha quando eu era trainee, quando eu era consultor, júnior. A clareza quando eu era no começo, que eu virei liderança plena aqui. Não tinha essa clareza ainda não, viu? Tava moldando ainda. Mas hoje eu tenho uma clareza muito maior de que tá muito claro para mim o que eu preciso fazer para eu poder evoluir cada vez mais.
E esse evoluir cada vez mais é para gerar cada vez mais valor dentro da minha atuação aqui no dia a dia, né? E isso, na realidade, é uma consequência, porque na prática eu busco cada vez mais ter uma rotina que ela seja uma rotina boa para mim como pessoa, ser humano, e que eu sinta que eu esteja evoluindo, e que eu sinta que a família vai evoluir também, minha família que eu estou formando vai evoluir junto. Consequência disso é o profissional vai melhorar cada vez mais, né? O trainee, ele não percebe, ele não sabe disso no começo, de que se ele tiver uma organização bacana e uma ponderação, uma sabedoria bacana da rotina dele no dia a dia, ele vai conquistar as coisas melhor ao longo do tempo. Até porque ele não tem esse conhecimento. Eu não tinha. Eu não conheço um que teve, digamos assim, com uma clareza tão grande lá no começo, né? Agora, o que é importante é, independente dos obstáculos que a gente passa aqui no dia a dia, a gente buscar entender como que a gente poderia ter tratado aquele obstáculo de uma forma melhor, mais eficiente, menos dolorosa. E aí a gente vai entendendo isso e vai fazendo isso nos próximos. Porque o obstáculo ele sempre vai acontecer do mesmo jeito. Às vezes menor, às vezes maior. Mas como você vai lidar com ele, é que com o tempo tem que ser cada vez melhor. Teve muito desafio. Teve situação de eu perder voo, eu ter que alugar um carro e ir de madrugada para chegar no cliente no outro dia. Isso eu era trainee. Ei, Miguel, perdi o ônibus por causa de 2 minutos, o avião. Aí ele, e aí, chefe, como é que a gente vai fazer? Macho, vai dar certo aqui. Eu vou aqui na Localiza, eu alugo um carro, eu saio daqui 3 da manhã, eu chego junto contigo aí, no cliente. 600 quilômetros. Picos. E aconteceu. 2018 isso aí. Essa história foi marcante. Porque foi escrota. Entendeu? O que é que eu podia ter feito? Pois é, chefe. Toca aí só. Não posso fazer nada. Mas eu fiz isso. Teve situação de cliente, né? Lidar com um cliente mais difícil e tal. Que te exige mais no sentido Poxa, o cara não tá entrando na cabeça dele. Como é que eu posso fazer? Storytelling. Rapport. Disque. O pessoal estuda pouco isso no dia a dia, mas quanto mais estudar sobre isso, mais tu vai trazer o cara pra ti e ele vai comprar a tua ideia. E vai fazer. Se eu olhar historicamente, os pontos que eu mais quis desistir foi pontos que pisaram muito no meu calo de quem eu era como pessoa e a minha maturidade daqueles momentos. Aconteceram coisas que me estressaram ao ponto de rapaz, eu não esperava que eu ia passar por isso, não aguento, não sei o que e tal, e quero sair. Só que aí eu pensava, nesses momentos de estresse, de atribulação, eu pensava, mas o que é que eu quero pro meu futuro? Eu quero continuar fazendo isso, eu gosto de fazer isso, eu dou maior valor. Gosto muito. Estava em reunião hoje com um cliente de mais de 2 anos, a gente estava tratando de assuntos que, no desenrolar dos assuntos, eu estava dando maior valor da conversa. Estava adorando a conversa, falando sobre assuntos técnicos, depois a gente conversou sobre o correio de pessoal da empresa, enfim. E eu gosto disso. No meu dia a dia eu gosto disso. Com todos os clientes, praticamente. Uns mais, outros menos, enfim. Acontece, né? Tem uns que tem mais afinidade, tem uns que tem um pouco menos. Você vai ali só para fazer o trabalho e sai, enfim. Mas raramente é robô, né? De eu ir só fazer o trabalho e sair. Sempre você acaba criando afinidade. E essa afinidade você acaba gostando daquilo, né? Do dia a dia do consultor. Isso é uma coisa que eu sempre gostei e sempre me manteve. E aí, nesses momentos de estresse alto, de dificuldade alta, de peleja grande, eu pensava, o que é que eu preciso fazer para resolver esse problema? Eu não era muito de ficar chorando, não, ficar me lamuriando. Aí que eu vou continuar com isso aqui. Próximo mês eu vou passar de novo por isso. Próxima semana de novo vai estar eu aqui, sofrendo por causa disso. Ai, meu Deus do céu, não. O que é que eu preciso fazer para evoluir, para passar disso aqui, para superar isso aqui? Aí eu ia atrás de estudar sobre, de pedir dica, pedir feedback, conselho, etc. Eu sempre fui uma pessoa que eu não me contentava em... Uma vez que eu via o obstáculo, eu aceitar que eu vou viver aquilo ali a vida toda. Pronto. Não, tem que resolver isso aqui. Vou ficar sofrendo de graça não por causa disso aqui. Os piores, assim, né? Teve uns momentos que foram coisas que é além do que eu esperava, né? Aí você, poxa, você repensa, né? A carreira repensa tudo e tal. Mas na hora ali eu pensei, o que eu tenho que fazer pra resolver isso aqui? Eu tenho que resolver isso aqui agora. Se não for agora, é pra semana, pra amanhã. Não quero mais passar por isso. Aí pronto. Teve um fatídico feedback aqui, que foi o feedback que eu subi.
Foi o feedback que foi escroto, né? Eu saí da reunião, ou saí do feedback, não teve ô, não teve canto, ninguém sorriu, ninguém esquece. Eu fui me lavar na pia pra tirar a mancha e fui pra uma reunião com o cliente. Na hora ali. Eu escutei uma ruma de coisa do sócio, mas tipo assim, muito por conta de a maturidade que eu tava naquela época, né? Comportamental, sabe? Assim, eu não era uma pessoa que, entre aspas, eu não me via como um mau exemplo, eu não me via como uma pessoa que fazia coisas assim de, cara, tu tem que parar de fazer isso pra ontem, eu não aceito mais isso aqui. Eu não ouvi nem só falar isso comigo, sabe? Mas é porque a pessoa que eu era naquela época era uma pessoa que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia ter futuro aqui, não fazia sentido. A maturidade que eu tinha, a vida que eu vivia, fora empresa, etc. Eu levei um choque, né, de realidade dos sócios, do que eles esperavam de mim, não pro mês seguinte, mas era pros 5, 10, 20 anos seguintes. Então eu tive naquela hora esse choque, e eu saí puto, né, porque eu não esperava, eu entrei no feedback e não esperava, mas eu saí puto comigo mesmo. E naquele dia eu tive a visão, poxa, daqui a 5, 10, 20 anos, quem eu deveria ser, quem seria interessante eu ser para eu conquistar maiores resultados, eu não estava plantando hoje, realmente, eu não estava com essa visão de plantar hoje para colher amanhã. Então foi o choque, sabe? Foi um dos momentos chave, porque foi um momento que foi virada de chave para mim. Foi daquele feedback que veio aos poucos todas as mudanças que vieram para mim até hoje, que eu implementei na minha vida até hoje, de cuidar da saúde, cuidar da rotina, de buscar retirar de minhas distrações externas. Foi um mês de luto, digamos assim, né? Foi um mês de eu começar a correr, pronto. Eu comecei a voltar a correr aqui na orla da Beira-Mar aqui de Fortaleza com um mês depois. Aí eu comecei a correr, corri 2 vezes semana, depois foi 3, depois foi 4, depois foi todo dia. Aí sequei 15 quilos. Aí isso moldou todo o meu comportamento no dia a dia, com todo mundo, com todos. Aí isso impactou toda a minha rotina. Eu comecei a ser mais produtivo, comecei a ser mais exigente, focado comigo mesmo, etc e tal. O que tirava meu sono no meu primeiro mês de PWR e o que tira meu sono hoje. Meu primeiro mês de PWR, o que tirava meu sono era o roteiro e os trabalhos novos que eu tinha para fazer, que eu não sabia zero, nada. Tinha que aprender tudo do zero, bem dizer, praticamente. Então era muito estudo, muito livro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entregar o máximo que eu posso. Eu não gosto de entregar nada meia boca. E eu entreguei algumas vezes coisas meia boca, que eu vi que estava meia boca, e eu entreguei, mas muito por conta da correria, mas me sentindo mal e vendo que algumas vezes deu bom, deu certo, mas algumas vezes deu não e eu fiquei mal, chateado com isso. Mas eu sempre, historicamente, eu sempre gosto de entregar algo melhor possível. Então eu busco estudar muito, me aprofundar muito, pesquisar muito para entregar o melhor possível. O que me tirou meu sono no meu primeiro mês de PWR foi estudo, muito aprofundamento para poder aprender rápido o mundo de coisa que tinha para aprender naquele período. O roteiro, os projetos que eu dava. Eu entrei num projeto de confecção, entrei num projeto de serviço, outro projeto de varejo. Nunca tinha visto direito, assim, né? Entendido o que é esses negócios. Eu busquei estudar sobre os negócios, busquei estudar o roteiro, busquei estudar a ferramenta. Eu busquei estudar tudo o máximo que eu pude, né? Então o que tirou meu sono lá atrás, lá no começo, foi estudar o máximo que eu pude para dar de conta de aprender o mais rápido que eu podia o que tinha para aprender no curto prazo ali, sobre consultoria, né? Sobre as coisas do dia a dia da consultoria. O que tira meu sono hoje, como que eu posso utilizar da melhor forma possível, o meu tempo, para poder eu conseguir me especializar e me aprofundar cada vez mais tecnicamente, eu conseguir repassar conhecimento para a equipe. Isso tira meu sono, viu? E outro, não vai tirar só hoje não, vai continuar tirando meu sono, pelo longo prazo. Mas hoje o que tira mais meu sono é isso. Como que eu posso usar as minhas horas do dia, porque o consultor vende horas. Como é que eu posso utilizar as horas do meu dia para me aprofundar, me especializar e ser cada vez mais perito no que eu quero ser? Perito é perito mesmo, conhecimento técnico e prático de experiência vivida cada vez mais acumulada.
e ao mesmo tempo repassar os conhecimentos que eu tenho para quem está comigo no dia a dia aqui na PWR, de modo que essas pessoas possam cada vez mais gerar mais valor nos projetos. Me perguntar se eu estou fazendo isso bem, estou nada. Não, estou fazendo na medida que eu posso e buscando evoluir cada dia mais nisso. É difícil, não é fácil não. É uma briga difícil, sabe? E isso assim, eu tô falando de uma forma bem, como é que eu posso dizer? Sintética. Mas na prática, se eu for abrir um pouco mais o leque, eu estudar, eu buscar me aprofundar tecnicamente cada vez mais, exige hora de estudo e exige hora de entendimento e horas de voo técnica nos projetos, né? Daquilo que eu venho desempenhando, desenvolvendo, o que eu venho estudando, trazendo, o que é que dá certo, o que não está dando certo, o que é que evolui, o que é que não evolui, enfim. No dia a dia dos próprios clientes, vendo o que é que faz sentido e o que não faz, isso é um conhecimento técnico também, só que é um conhecimento técnico aplicado no dia a dia. Visto no dia a dia, vivido no dia a dia. E tem um conhecimento de estudo, né? Curso, formação, livro, etc. Isso daí é a parte, é meu comigo mesmo, digamos assim, entre eu e eu, digamos assim, né? Isso aí são essa parte de estudo. E, ao mesmo tempo, o comportamento humano. As horas de voo, você vai vendo como os clientes reagem às situações e você vai se moldando a isso, vai buscando ver o que se aplica e não se aplica e vai entendendo o que faz sentido e o que não faz para poder gerar centro de urgência, gerar gestão da mudança cada vez mais rápido. Isso não deixa de ser estudo, é estudo também. Só que é um estudo prático, vivido nas horas de voo, sabe? E do outro lado, essa parte de repassar conhecimento envolve muito liderança. Toda consultoria do mundo trabalha com isso. Repassar know-how e aumentar cada vez mais o conhecimento agregado e o know-how técnico da equipe. Os mais sênios, os mais experientes, cada vez mais se aprofundarem e repassarem para baixo. Tanto é que todas as consultorias maiores de mercado têm escola de gestão interna, né? Escola de formação interna. Enfim, a nível mundial, não, né? Então essa parte de repassar o conhecimento envolve liderança, como eu posso me relacionar melhor com a equipe, como eu posso ver quais são as melhores formas de repassar o conhecimento, de uma forma que seja mais rápido esse repasse de conhecimento, enfim. E isso eu estou falando de mim, né? Agora, isso é o que tira o sono do Vanderlei pensando no Vanderlei, agora pensando em PWR. Como é que a PWR ela pode fazer com que todos os consultores consigam evoluir mais rápido internamente para gerar mais valor? E aí a gente tem uma bifurcação, né? É o consultor querer e internamente ter todos os recursos possíveis e imagináveis que sejam os ideais para poder isso acontecer paralelamente ao consultor querer. Enfim, isso aqui eu tô falando na ponta do iceberg, mas tem muito mais coisa por trás, causa e efeito. Mas o que me tira o sono é isso hoje, é como eu posso usar minha hora. E outra, é como usar minha hora para gerar mais valor e eu ganhar mais no longo prazo, né? Que é essas duas coisas, é estudar mais, ser mais perito e ao mesmo tempo repassar conhecimento para poder dar mais vazão e pegar mais projetos. Pronto. Se puder sintetizar, é isso. É a mesma síntese que qualquer sócio vai falar aqui. Como é que eu posso pegar... o Miguel tá com 50 projetos e como é que eu posso chegar em 100, 200, 500, 1000? Perícia, formação de gente. Acabou a conversa. Esquece. Agora se tu botar uma inteligência artificial no meio do caminho, tu acelera mais, né? Tem outros aceleradores tecnológicos de Collins fala lá, de Collins. Rapaz, se eu pudesse dar uma mensagem, eu vou pensar aqui por tudo que eu falei agora, né? Trazer aqui essa mensagem, que é o quanto mais você for autorresponsável e fazer exame de consciência e reflexão seu consigo mesmo e buscar entender onde é que estão os gargalos em você, para você crescer melhor para você na sua vida. Porque fica botando culpa nos outros, no meio, no externo, no ambiente, no que for. O quanto melhor fazer isso, trabalhar em cima disso, vai ser melhor para a vida de qualquer um. Eu não sei se dá para consolidar os 10 valores da PWR1, né? Mas é o que eu tenho mais, um laço maior, é a autorresponsabilidade. Porque a minha mãe me moldou para ser assim, sabe? Seja autorresponsável, né? Seja uma pessoa que vai buscar sempre o problema dentro de você e buscar resolver esse problema ser uma pessoa melhor, cada vez melhor. Cada vez melhor, cada dia melhor, cada dia mais madura, mais eficiente, que entregue mais resultado, que gere mais valor, que seja uma pessoa melhor para o mundo.
né? É isso que eu deixaria de mensagem.